Um pai solteiro vive uma rotina tranquila, focado em cuidar de sua filha. Uma madrugada, uma mulher aparece à sua porta pedindo ajuda desesperada. Ao recebê-la, ele se depara com uma realidade que muda o rumo de suas vidas. Antes de ouvir esse relato incrível, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. 3 horas da manhã. O som de batidas apressadas ecoa pela madrugada silenciosa do bairro operário, despertando Marco de um sono profundo. Ele se levanta devagar, ainda zonzo, tentando não fazer barulho para não acordar Ana, sua filha de 8 anos que dorme, no quarto ao lado. O som das batidas se torna mais urgente, mais desesperado. Marco caminha até a janela da sala e espia através da cortina desbotada. Uma figura feminina está parada diante de sua porta, curvada sobre si mesma, como se carregasse um peso invisível nos ombros. A luz fraca do poste da rua revela roupas amarrotadas e uma postura que grita desespero. Quem será a essa hora? Murmura consigo mesmo, passando a mão pelos cabelos escuros e desalinhados. Como gari da prefeitura municipal, Marco está acostumado a acordar cedo, mas 3 da manhã é cedo demais até para seus padrões. Há algo na insistência daquelas batidas que o faz hesitar. Não é a primeira vez que alguém bate à sua porta pedindo ajuda, mas nunca nesse horário. Ele se aproxima da porta, mas não a abre imediatamente. 5 anos de vida como pai solo o ensinaram a ser cauteloso. Desde que sua esposa Rose partiu em um acidente de carro, ele e Ana construíram uma rotina simples e segura. Trabalho, escola, panquecas de domingo e desenhos animados. Uma vida comum, mas cheia de amor e cuidado mútuo. Por favor, uma voz feminina atravessa a madeira da porta, carregada de urgência e medo. Eu preciso de ajuda. Eu vi o adesivo no seu caminhão. Marco franze a testa. O adesivo. Ele havia colado aquele adesivo de apoio a vítimas de violência doméstica na traseira de sua caminhonete velha há 3 anos, em homenagem a Rose, que sempre dizia que precisavam ajudar quem estava em situação vulnerável. O adesivo havia desbotado com o tempo, mas ainda era visível. Papai! A voz suave de Ana ecoa pelo corredor. O que está acontecendo? Marco se vira para encontrar sua filha de pijama rosa, esfregando os olhos sonolentos. Seus cabelos castanhos estão bagunçados e ela segura seu ursinho de pelúcia desgastado contra o peito. Tem alguém na porta, querida, ele sussurra, se agachando para ficar na altura dos olhos dela. Volte para o quarto, por favor. Ana o observa com aquela seriedade que às vezes surpreende Marco. Para uma criança de 8 anos, ela demonstra uma maturidade que o deixa simultaneamente orgulhoso e preocupado. Talvez seja resultado de ter perdido a mãe tão cedo e ter vivido apenas com ele desde então. Papai, ela diz baixinho, tocando sua mão. O que a mamãe faria? A pergunta atinge Marco como um soco no estômago. Rose sempre dizia a mesma coisa quando se deparavam com alguém precisando de ajuda. A gente ajuda os outros, Marco. É isso que nos faz humanos. Era seu mantra, sua filosofia de vida. Ela nunca hesitava em estender a mão para quem precisava. As batidas se tornam mais fracas, como se a pessoa do outro lado estivesse perdendo as forças. Marco sente o peito apertar. Ele sabe que Rose nunca perdoaria se ele virasse as costas para alguém em desespero, especialmente uma mulher que claramente estava em perigo. Volte para o quarto, Ana, ele repete, mas agora sua voz carrega determinação. Papai vai ajudar. Ana sorri, um sorriso pequeno, mas cheio de aprovação, e caminha de volta para o corredor. Marco observa até ela desaparecer na escuridão do quarto, então se vira para a porta. Ele destrava a fechadura lentamente, mantendo a corrente de segurança no lugar. Abre apenas uma fresta, o suficiente para ver o rosto da mulher do outro lado. O que vê o deixa sem palavras. O rosto dela está marcado por hematomas roxos que já começaram a amarelar nas bordas, indicando que foram feitos há alguns dias. Há um corte seco no lábio inferior e outro na testa. Suas roupas, que um dia devem ter sido elegantes, estão amarrotadas e manchadas. Mas são seus olhos que mais chamam a atenção de Marco. Verdes,
brilhantes de lágrimas não derramadas, mas carregados de uma determinação feroz que contrasta com sua aparência frágil. Por favor, ela repete. E agora Marco pode ver como sua voz treme. Eu não tenho para onde ir. Vi o adesivo no seu caminhão e pensei que talvez você entendesse. Marco hesita apenas por um segundo. Todo o seu instinto de proteção grita para ele manter a porta fechada, proteger o santuário que construiu para Ana. Mas a imagem de Rose surge em sua mente, sorrindo com aquele jeito caloroso que ela tinha, dizendo que sempre havia espaço para mais uma pessoa à mesa. Ele remove a corrente e abre a porta completamente. Entre, ele diz simplesmente. A mulher tropeça ligeiramente ao cruzar a soleira, como se suas pernas estivessem fracas. Marco instintivamente estende o braço para ampará-la, e ela aceita o apoio com um sussurro de agradecimento. Obrigada, ela murmura, e Marco percebe que há educação em sua voz, um refinamento que contrasta com sua aparência atual. Eu não sei como agradecer. Não, precisa agradecer ainda. Marco responde fechando a porta e travando-a novamente. Sente-se no sofá. Vou buscar um pouco de água. Ele a guia até a pequena sala de estar, onde um sofá azul desbotado domina o espaço junto com uma televisão antiga e uma estante cheia de livros infantis e desenhos de Ana. A mulher se senta na ponta do sofá como se tivesse medo de se acomodar completamente. Marco vai até a cozinha e enche um copo com água filtrada. Suas mãos tremem levemente, não de medo, mas da adrenalina de ter tomado uma decisão tão impulsiva. Ele não conhece essa mulher. Não sabe de onde ela veio ou que tipo de problema a trouxe até sua porta. Mas algo na vulnerabilidade dela, escondida atrás daquela postura determinada, tocou uma corda sensível em seu coração. Quando retorna à sala, a mulher está olhando ao redor com curiosidade respeitosa. Seus olhos pousam nos desenhos de Ana colados na parede, figuras de palito coloridas representando ela, Marco e, sempre presente, uma terceira figura feminina que Ana insiste em incluir em todos os seus desenhos. Você tem uma filha, ela observa, não é uma pergunta. Ana, 8 anos, Marco confirma, entregando-lhe o copo. Ela está dormindo. A mulher bebe a água lentamente, como se saboreasse cada gole. Desculpe por aparecer assim no meio da madrugada. Eu não tinha outro lugar para ir. Marco se senta na poltrona em frente ao sofá, mantendo uma distância respeitosa. Como você se chama? Helena, ela responde após uma pausa. Helena Müller. O nome soa familiar a Marco, mas ele não consegue localizar onde já o ouviu. Talvez em algum jornal ou noticiário. Há algo em Helena que sugere que ela não pertence àquele bairro operário. Algo na maneira como ela se senta, mesmo ferida e assustada, que indica uma vida muito diferente da dele. O que aconteceu com você, Helena? Ela baixa os olhos para o copo vazio em suas mãos. É uma longa história. Temos tempo, Marco responde gentilmente. O sol só nasce daqui a algumas horas. Helena o observa por um longo momento, como se estivesse avaliando se pode confiar nele. Marco aguarda pacientemente. 5 anos cuidando de Ana sozinho o ensinaram o valor do silêncio, da paciência, de dar às pessoas o tempo que elas precisam. Eu estava dirigindo, Helena começa devagar. Voltando de uma reunião de trabalho tarde da noite. Meu carro começou a fazer um barulho estranho. Depois os freios simplesmente pararam de funcionar. Eu bati em um poste, mas não foi grave. Pelo menos, não deveria ter sido. Ela toca o hematoma no rosto inconscientemente. Mas quando eu acordei no hospital, as perguntas começaram. Por que meu carro estava com problemas nos freios? Por que ninguém da minha empresa foi me visitar? Por que meu ex-marido apareceu fingindo preocupação, mas com papéis de transferência de bens na mão? Marco franze a testa. Transferência de bens? Sou empresária, Helena explica. E agora há uma nota de orgulho ferido em sua voz. Tenho uma empresa de soluções sustentáveis. Construí tudo do zero. Trabalho há 15 anos para chegar onde cheguei. Mas meu ex-marido, Victor, nunca aceitou nosso divórcio. Ele quer a empresa, quer a guarda da minha filha,
Quer tudo. Você tem uma filha? Chiara. Ela tem 9 anos e está morando com minha irmã na capital enquanto resolvo essa situação. Os olhos de Helena se enchem de lágrimas. Ela não pode me ver assim. Não pode saber o que está acontecendo. Marco sente uma conexão imediata. Ele conhece o peso de proteger um filho, de tentar manter a normalidade, quando o mundo ao redor está desabando. E você acha que o acidente não foi acidental? Tenho certeza que não foi. Helena responde com convicção. Victor tem conexões, tem dinheiro, tem influência, e eu tenho provas de que ele mexeu no meu carro, mas ninguém acredita em mim. Dizem que estou estressada, paranoica, que preciso de ajuda psicológica. Ela se levanta abruptamente, começando a andar pela pequena sala. Desculpe, eu não deveria estar contando tudo isso para você. Não deveria estar aqui, eu não sabia mais o que fazer. Por que não foi à polícia? Helena ri, mas é um riso amargo. Fui, 3 vezes. Victor chegou lá antes de mim todas as vezes com seus advogados, seus contatos. Ele plantou a semente de que sou uma mulher desequilibrada, que não aceito o divórcio, que estou criando situações para chamar atenção. E funcionou. Marco absorve essa informação em silêncio. Ele pode não entender o mundo corporativo ou as complexidades dos relacionamentos entre pessoas ricas e influentes, mas entende o desespero de um pai tentando proteger seu filho. E vê esse mesmo desespero nos olhos de Helena. Onde você estava morando desde o acidente? Em um hotel no centro da cidade. Mas hoje Victor apareceu lá. Não sei como ele descobriu onde eu estava, mas ele estava no lobby quando desci para jantar. Eu saí correndo, peguei o carro e dirigi sem destino até acabar neste bairro. Ela olha ao redor novamente. Vi o adesivo no seu caminhão e pensei que talvez você entendesse o que é precisar de ajuda. Marco fica em silêncio por um longo momento, processando tudo o que Helena lhe contou. Há uma parte dele que questiona a veracidade da história. É tão dramática, tão diferente de sua realidade cotidiana, mas há algo na maneira como ela fala, na dor genuína em seus olhos, que o convence de que ela está dizendo a verdade. Você pode ficar aqui esta noite, ele diz finalmente. Amanhã conversamos sobre o que fazer. Helena o olha com surpresa, como se não esperasse essa resposta. Você nem me conhece. Não, Marco concorda. Mas conheço o que é precisar de ajuda e não ter para onde ir. Ele se levanta e caminha até um armário pequeno no corredor, de onde retira lençóis limpos e um travesseiro. O sofá não é o mais confortável, mas é o que temos. É perfeito. Helena sussurra, e pela primeira vez desde que chegou ela sorri. É um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. Obrigada, Marco. Você não sabe o quanto isso significa. Marco apenas acena com a cabeça e começa a arrumar o sofá para ela. Enquanto trabalha, sente o peso do olhar de Helena sobre ele, como se ela estivesse tentando entender que tipo de homem acolhe uma estranha no meio da madrugada. Por que está fazendo isso? Ela pergunta baixinho. Marco para de arrumar os lençóis e a olha nos olhos. Porque minha esposa me ensinou que a gente ajuda os outros. É isso que nos faz humanos. Helena baixa os olhos e Marco vê uma lágrima escorrer por sua bochecha machucada. Sua esposa é uma mulher sábia. Era. Marco corrige gentilmente. Ela partiu há 5 anos. O silêncio que se segue é carregado de compreensão mútua. 2 adultos que carregam suas próprias perdas, suas próprias lutas, encontrando um momento de conexão na madrugada silenciosa. Descanse um pouco, Marco diz, terminando de arrumar a cama improvisada. Amanhã veremos o que podemos fazer. Quando Marco finalmente volta para seu quarto, encontra Ana sentada em sua cama, claramente esperando por ele. A mulher está bem. Papai? Está sim, querida. Ela só precisa de um lugar para dormir esta noite. Ana o abraça forte. Você fez a coisa certa, papai. A mamãe ficaria orgulhosa. Marco beija a testa da filha, sentindo o coração apertar com amor e preocupação. Ele espera ter tomado a decisão correta. Espera que sua necessidade de ajudar não tenha colocado Ana em perigo.
Mas enquanto ouve os sons suaves de Helena se acomodando na sala, sente que Rose aprovaria sua escolha. O aroma de café fresco desperta Helena na manhã seguinte. Por um momento, ela não sabe onde está. A claridade suave, filtrando pelas cortinas simples, a confunde. Então as memórias da noite anterior voltam como uma onda. O desespero, a fuga, a bondade inesperada de um homem que nem conhece. Ela se senta devagar no sofá, sentindo as dores pelo corpo protestarem contra o movimento. Os hematomas parecem mais vivos na luz do dia, mas ela se sente mais segura do que há semanas. Há algo na simplicidade daquela casa, no cheiro de café e no som distante de uma criança brincando que a acalma. Bom dia! Marco aparece na entrada da sala segurando 2 xícaras de café. Ele já está vestido com um uniforme de gari, uma camisa laranja desbotada e calças resistentes. Dormiu bem? Melhor do que esperava, Helena admite, aceitando a xícara que ele lhe oferece. O café é forte, sem açúcar, exatamente como ela gostava antes que sua vida virasse de cabeça para baixo. Obrigada novamente por me acolher. Marco se senta na poltrona, mantendo a mesma distância respeitosa da noite anterior. Como estão as dores? Suportáveis. Helena toca o hematoma na testa inconscientemente. Já estive pior. A franqueza de sua resposta surpreende até ela mesma. Há algo em Marco que inspira honestidade. Talvez seja sua maneira, calma de escutar, sem julgamentos ou perguntas invasivas. Papai, posso conhecer a visita? A voz de Ana ecoa pelo corredor antes que ela apareça na sala, já vestida com o uniforme da escola, uma blusa branca e uma saia azul marinho. Seus cabelos estão presos em 2 tranças que Marco claramente fez com cuidado, embora não com muita habilidade. Ana, esta é Helena. Marco faz as apresentações. Helena, minha filha Ana. Ana se aproxima com a curiosidade natural das crianças, mas sem a falta de tato que muitas têm. Ela observa os hematomas de Helena sem comentários, como se entendesse instintivamente que são assunto delicado. Bom dia, Helena. Você quer café da manhã? Papai faz as melhores panquecas do mundo. Helena sorri, um sorriso genuíno que ilumina seu rosto machucado. Eu adoraria, mas não quero dar trabalho. Não é trabalho, Ana responde séria. É hospitalidade. A mamãe sempre dizia que receber visitas com carinho é importante. Marco e Helena trocam um olhar carregado de significado. A criança fala de sua mãe com naturalidade, mantendo sua memória viva de maneira saudável. Então aceito com prazer, Helena diz. Posso ajudar? Você está ferida. Ana observa gentilmente. Pessoas feridas precisam descansar. Papai e eu cuidamos de tudo. Nos 40 minutos seguintes, Helena observa uma rotina matinal, que é ao mesmo tempo comum e extraordinária. Marco prepara as panquecas com movimentos eficientes, enquanto Ana arruma a mesa e conta histórias da escola. Há uma harmonia entre pai e filha que fala de anos de prática, de uma parceria construída na necessidade mútua de cuidado. Helena, Ana diz enquanto devora sua segunda panqueca. Você tem filhos? Tenho uma filha, Chiara. Ela é um pouco mais velha que você. Onde ela está? Marco intervém suavemente. Ana, lembra da regra sobre perguntas pessoais? Desculpa, Ana diz, mas continua curiosa. É que seria legal ter uma amiga para brincar. Ela está morando com minha irmã por um tempo, Helena explica, sentindo o peito apertar. 3 semanas sem ver Chiara, sem saber como ela está reagindo à ausência da mãe. Mas talvez vocês se conheçam em breve. Depois do café da manhã, Marco leva Ana para a escola em sua caminhonete velha, mas resistente. Helena fica sozinha na casa pela primeira vez, e é então que a realidade de sua situação a atinge completamente. Ela caminha pela sala pequena, observando os detalhes que não notou na noite anterior. Fotos de Ana em várias idades sorriem das estantes, junto com algumas de Marco e uma mulher linda de cabelos castanhos e sorriso caloroso, claramente Rose. Não há fotos recentes da família completa, apenas memórias de um tempo que não volta mais. Os desenhos de Ana na parede chamam sua atenção novamente. Em todos eles, sem exceção,
Há 3 figuras, um homem alto, uma menina pequena e uma mulher. Às vezes, a mulher tem asas, às vezes está em uma nuvem, mas sempre presente. Ana encontrou uma maneira de manter a mãe parte da família, mesmo em sua ausência. Helena sente lágrimas queimar em seus olhos. Há 5 anos não vê Chiara desenhar a família completa. Desde o divórcio conturbado, Victor conseguiu plantar sementes de dúvida na mente da menina, fazendo-a questionar a estabilidade emocional da mãe. Quando Marco retorna 1 hora depois, encontra Helena sentada à mesa da cozinha com seu celular desligado na frente dela. Problemas? Ele pergunta, notando sua expressão tensa. 17 chamadas perdidas do Victor. Helena responde. 5 mensagens de texto, todas dizendo que ele sabe onde estou e que vou me arrepender de estar fugindo de minhas responsabilidades. Marco franze a testa e se senta em frente a ela. Como ele pode saber onde você está? Ele tem recursos, investigadores particulares, contatos em empresas de telefonia. Quando você tem dinheiro suficiente, privacidade se torna uma ilusão. Helena ri amargamente. O irônico é que eu costumava viver nesse mundo também. Nunca imaginei que um dia seria usada contra mim. Me conte mais sobre sua empresa, Marco pede. Ontem você disse que trabalha com soluções sustentáveis. Helena hesita, como se não estivesse acostumada a explicar seu trabalho para alguém fora do meio corporativo. Desenvolvo tecnologias para redução de desperdício em processos industriais. Comecei pequeno, trabalhando em uma garagem alugada, desenvolvendo filtros mais eficientes para tratamento de água. Hoje temos contratos com várias cidades do interior. Isso é impressionante. Era, Helena corrige. Victor está usando a briga pela guarda de Chiara para questionar minha sanidade mental, e isso está afetando a confiança dos clientes. 3 contratos já foram cancelados na última semana. Marco absorve essas informações em silêncio. Ele pode não entender as complexidades do mundo empresarial, mas entende manipulação e abuso de poder. O que ele ganha destruindo sua empresa? Controle, Helena responde sem hesitação. Se eu perder a empresa, perco a independência financeira. Se perco a independência, fico dependente dele para cuidar de Chiara. E se estou emocionalmente instável, ele consegue a guarda completa. E o acidente? Helena se levanta e caminha até a janela, olhando para a rua tranquila do bairro Operário. Crianças brincam na calçada, mulheres conversam nas portas de casa, homens partem para o trabalho. Uma normalidade que ela perdeu há muito tempo. O mecânico que examinou meu carro disse que os freios foram sabotados, ela diz baixinho. Cortes precisos no sistema hidráulico, feitos por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Mas quando a polícia foi verificar, misteriosamente o relatório desapareceu e o mecânico mudou sua versão. Victor comprou o silêncio dele, ou o intimidou. Victor é muito bom em encontrar pontos fracos nas pessoas. Helena se vira para Marco e há uma vulnerabilidade crua em seus olhos. Eu tenho documentos escondidos, gravações de conversas, evidências de suas chantagens. Mas tenho medo de usar. Tenho medo do que ele pode fazer com Chiara se eu o confrontar diretamente. Marco se aproxima dela devagar, como se fosse um animal ferido que pode fugir a qualquer momento. Onde estão esses documentos? Em um cofre em outro banco, em outra cidade. Victor não sabe da existência desse cofre. Helena sorri tristemente. Rose me ensinou algumas coisas sobre manter recursos de emergência escondidos quando éramos amigas. Marco para de andar. Você conhecia Rose? Helena o olha surpresa. Sim. Não foi por coincidência que vim parar aqui, Marco. Rose e eu éramos amigas há 10 anos. Trabalhamos juntas em um projeto de purificação de água para comunidades carentes. Ela sempre falava de você e da Ana. O silêncio que se segue é carregado de emoção. Marco sente como se um fantasma benevolente tivesse guiado Helena até sua porta. Ela falava de vocês com tanto amor, Helena continua, vendo a emoção no rosto de Marco. Dizia que você era o homem mais íntegro que conhecia, que Ana era a criança mais doce do mundo. Quando vi o adesivo no seu caminhão ontem à noite, lembrei das histórias que ela me contava.
Por que nunca nos encontramos? Rose protegia a vida familiar de vocês. Dizia que o trabalho era trabalho, mas o lar era sagrado. Ela só trazia para casa as pessoas que realmente importavam. Helena toca o braço de Marco gentilmente. Ela me falou uma vez que, se algum dia eu precisasse de ajuda de... Verdade. Vocês seriam as primeiras pessoas em quem eu poderia confiar. Marco sente os olhos se encherem de lágrimas. Mesmo 5 anos após sua partida, Rose continua cuidando das pessoas que ama, colocando-as no caminho umas das outras quando mais precisam. Ela tinha razão, ele diz simplesmente. Helena sorri, e desta vez é um sorriso cheio de gratidão e esperança. Rose sempre tinha razão. O celular de Helena vibra na mesa, interrompendo o momento. Ela olha a tela e sua expressão se endurece. Victor? Marco pergunta. Pior. Minha advogada. Helena atende a chamada colocando no viva voz. Alô, doutora Fiona. Helena, onde você está? A voz da mulher soa tensa através do telefone. Victor entrou com uma petição de emergência, alegando que você desapareceu e está em surto psicótico. O juiz marcou uma audiência para amanhã. Helena se deixa cair na cadeira. Ele não pode fazer isso. Pode e fez. Ele apresentou testemunhas que dizem que você os procurou nas últimas semanas, falando de perseguições e sabotagem sem fundamento. Tem um relatório psiquiátrico recomendando internação voluntária. Que relatório? Eu nunca fui a um psiquiatra. Um doutor Luca Carmin. Ele diz que você foi ao consultório dele 3 vezes nas últimas 2 semanas. Helena fica pálida. Isso é mentira, eu nunca vi esse homem na vida. Helena, preciso que você venha para o escritório imediatamente. Temos menos de 24 horas para preparar uma defesa, e sem você aqui não posso fazer nada. Helena olha para Marco, que observa a conversa com expressão grave. Doutora Fiona, pode me dar 2 horas? Eu preciso organizar algumas coisas primeiro. 2 horas, Helena. Não mais que isso. E traga tudo o que você tem contra Victor. Documentos, gravações, qualquer coisa. Esta pode ser nossa única chance. A ligação termina, deixando a cozinha em silêncio pesado. Helena está visivelmente tremendo, não de frio, mas de raiva e medo misturados. Ele está destruindo minha vida pedaço por pedaço, ela sussurra. E eu não posso fazer nada para impedir. Marco se ajoelha ao lado da cadeira dela, olhando nos seus olhos. Pode sim. Você disse que tem evidências contra ele. É hora de usá-las. E se ele fizer mal para Kiara? Rose me ensinou que, às vezes, a única maneira de proteger quem amamos é enfrentar o perigo de frente, Marco diz com convicção. Você não pode viver fugindo para sempre, Helena. E Kiara não pode crescer vendo a mãe ser destruída assim. Helena o observa por um longo momento, vendo a força silenciosa que Rose sempre descrevia. Marco pode ser um homem simples, mas há uma sabedoria em sua maneira de ver o mundo que vem da experiência de ter perdido tudo e reconstruído sua vida focando no que realmente importa. Você tem razão, ela diz finalmente. É hora de lutar. Marco sorri, um sorriso que lembra Helena das descrições que Rose fazia dele. Então vamos lutar. Mas primeiro, você precisa de uma estratégia melhor que aparecer no escritório da advogada sem planejamento. O que você sugere? Que tal buscarmos essas evidências que você escondeu antes de encontrar sua advogada? Se você vai entrar numa batalha, melhor ir armada com tudo que tem. Helena sente esperança pela primeira vez em semanas. Talvez Rose tenha estado certa sobre Marco. Talvez ela finalmente tenha encontrado alguém em quem pode confiar completamente. A viagem até o banco na cidade vizinha transcorre em silêncio tenso. Helena observa a paisagem pela janela da caminhonete de Marco, campos verdes se alternando com pequenas cidades industriais. Pela primeira vez em semanas, sente que não está sozinha nessa batalha. Você não precisa fazer isso, ela diz. Quando param em um semáforo, não precisa se envolver nos meus problemas. Marco mantém os olhos na estrada. Rose sempre dizia que problemas de pessoas boas se tornam problemas de toda a comunidade. Além disso, ele a olha de soslaio. Você é amiga da Rose. Isso faz de você família.
A simplicidade com que ele fala sobre lealdade e responsabilidade emociona Helena. No mundo corporativo em que vivia, relações eram calculadas, interesses eram negociados. A honestidade direta de Marco é como um sopro de ar fresco. Me conte sobre Victor, Marco pede enquanto dirigem pela avenida principal da cidade. Como? Vocês se conheceram? Helena suspira. Em uma conferência sobre sustentabilidade empresarial há 8 anos, ele parecia genuinamente interessado em causas ambientais, tinha projetos de reflorestamento, programas de reciclagem. Pensei que tínhamos os mesmos valores. E tinham. Ele era convincente, charmoso, inteligente, generoso. Helena ria amargamente. Só descobri depois que tudo era fachada. Os projetos ambientais eram para redução de impostos, não por convicção. Quando Chiara nasceu, a máscara começou a cair. Eles param em frente a um banco pequeno, discreto, bem diferente das agências pomposas do centro da capital. Helena respira fundo antes de descer da caminhonete. Quanto tempo você acha que vamos demorar? Marco pergunta. 20 minutos, talvez 30, são muitos documentos. Dentro do banco, Helena é atendida por um gerente jovem que claramente a conhece. Dona Helena, faz tempo que não vem aqui. Como está a empresa? Complicada, Sr. Pietro, por isso estou aqui. O cofre fica no subsolo do banco, em uma área silenciosa e bem protegida. Helena insere sua chave e sua senha digital, e a pequena porta de aço se abre, revelando várias pastas organizadas e alguns pendrives. Rose me ensinou a sempre manter cópias de documentos importantes longe de casa. Helena explica enquanto organiza os papéis. Ela dizia que informação é poder, e poder precisa ser protegido. Os documentos que Helena retira do cofre contam uma história sórdida de manipulação e chantagem. Contratos fraudulentos, gravações de conversas, onde Victor admite ter sabotado negócios de Helena, cópias de cheques pagos a investigadores particulares para espionagem e, o mais chocante, um relatório médico falsificado sugerindo instabilidade emocional de Helena, datado de antes mesmo do acidente de carro. Ele estava planejando isso há meses, Helena murmura folheando os papéis. Olhe a data deste relatório psicológico fake. Março. O acidente foi em abril. Marco examina os documentos por cima do ombro dela. E este cheque aqui, pago a quem? A empresa de investigações que ele contrata. Olhe o valor, R$ 15.000. E aqui, no campo de observações, vigilância contínua, HM, relatórios diários. Helena sente náusea. Ele estava me espionando há meses. Ela pega um dos pendrives e o conecta em um tablet que trouxe na bolsa. Arquivos de áudio se abrem, revelando conversas telefônicas entre Victor e terceiros. Escute isso, ela diz, apertando play em um dos arquivos. A voz de Victor ecoa nítida pelo tablet. Não importa quanto custe, quero relatórios. Detalhados de todos os movimentos dela. Com quem fala, onde vai, que carros usa, e se conseguirem plantar alguma evidência de comportamento errático, melhor ainda. Uma segunda voz responde. E se ela descobrir a vigilância? Ela não vai descobrir, e mesmo que descubra, quem vai acreditar nela? Já plantamos a ideia de que está desequilibrada. Um pouco mais de pressão e ela vai surtar de verdade. Helena para a gravação, visivelmente abalada. Esta conversa é de 2 meses atrás. Eu estava começando a me sentir paranoica, achando que estava sendo seguida. Agora sei que meu instinto estava certo. Marco coloca a mão no ombro dela. Isso é mais que suficiente para provar má-fé dele. Com essas gravações, qualquer juiz vai ver que você é vítima, não agressor. Tem mais, Helena diz, abrindo outra pasta. Documentos provando que Victor desviou fundos da empresa dele para pagar por toda essa operação contra mim. E aqui, ela aponta para um relatório técnico, a análise real do meu carro, feita por um mecânico independente que Victor não conseguiu comprar. O relatório é técnico, mas a conclusão é clara. Os freios foram sabotados intencionalmente, com cortes precisos que indicam conhecimento mecânico avançado. Como você conseguiu? Isso se Victor comprou o silêncio do primeiro mecânico? Helena sorri pela primeira vez desde que entraram no banco. Rose me ensinou outra coisa.
Sempre tenha um plano B. Quando o primeiro mecânico mudou a versão dele, levei o carro para um segundo profissional em outra cidade, sem dar meu nome real. Paguei em dinheiro e pedi sigilo total. Eles passam os próximos 15 minutos organizando todos os documentos em ordem cronológica, criando uma linha do tempo clara de como Victor orquestrou sua campanha de destruição contra Helena. É um trabalho meticuloso, mas necessário. Helena, Marco diz quando terminam de organizar tudo. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que você não usou essas evidências antes? Com tudo isso, você poderia ter resolvido a situação há meses. Helena fica em silêncio por um momento, guardando os documentos de volta nas pastas. Medo, ela admite finalmente. Medo do que Victor poderia fazer com Chiara se eu o confrontasse diretamente. Medo de que, mesmo com evidências, o sistema judicial protegesse ele por ter mais influência. E ela hesita. E? Vergonha. Vergonha de ter sido tão cega, de ter acreditado nele, de ter colocado minha filha em perigo por ter escolhido o homem errado. Lágrimas silenciosas escorrem pelo rosto machucado de Helena. Rose sempre foi tão certa sobre as pessoas. Ela viu através das máscaras de Victor desde o começo, me avisou várias vezes. Eu não escutei. Marco entrega um lenço de papel para ela. Rose também cometeu erros de julgamento. A diferença é que ela aprendia com eles e seguia em frente. Você pode fazer o mesmo. Eles saem do banco carregados de esperança e evidências suficientes para virar o jogo. Mas, quando chegam à caminhonete, encontram um envelope debaixo do limpador do para-brisa. Helena abre o envelope com mãos trêmulas. Dentro, há uma foto de Chiara saindo da escola, tirada claramente sem que a criança soubesse. No verso da foto, uma mensagem manuscrita. Você tem 1 hora para ligar, ou começamos a conversar com sua filha sobre como mamãe está doente. Helena deixa a foto cair como se queimasse suas mãos. Ele sabe que estamos aqui. Ele está seguindo a gente. Marco olha ao redor do estacionamento, procurando por sinais de vigilância. Vamos sair daqui. Agora. Eles entram na caminhonete rapidamente e Marco dirige para fora da cidade por uma rota diferente da que usaram para chegar. Só quando estão na estrada a caminho de volta, Helena consegue falar novamente. Ele tocou na Chiara, Marco. Chegou perto da minha filha. Sua voz está carregada de uma raiva fria que Marco nunca tinha ouvido antes. Isso foi longe demais. O que você quer fazer? Helena pega o celular e, sem hesitação, disca o número de Victor. Ele atende no primeiro toque. Achei que você ia demorar mais para ligar. A voz dele soa pelo viva-voz com arrogância irritante. Você chegou perto da minha filha, Helena diz, e há um controle gélido em sua voz que impressiona Marco. Isso foi um erro. Sua filha? Helena, você precisa entender que Chiara é minha filha também. E estou preocupado com o ambiente instável em que ela está vivendo por causa do seu comportamento errático. Meu comportamento errático? Você quer dizer como descobrir que você sabotou meu carro? Ou como encontrar evidências de que você está me espionando há meses? Há uma pausa do outro lado da linha. Não sei do que você está falando, Helena. Suas paranoias estão piorando, por isso marquei a audiência de emergência. Você precisa de ajuda. Tenho as gravações, Victor, das suas conversas com os investigadores, dos pagamentos, de tudo. Outra pausa, mais longa desta vez. Quando Victor fala novamente, sua voz perdeu a arrogância e ganhou um tom ameaçador. Se você tem alguma coisa que pensa que pode me prejudicar, sugiro que reflita cuidadosamente antes de usar, porque posso fazer coisas muito piores do que tirar uma foto da nossa filha. Está me ameaçando? Estou te avisando. Você pode ter encontrado alguns documentos interessantes, mas eu tenho algo muito mais valioso, acesso a Chiara. E se você insistir nessa guerra, posso garantir que ela cresça, sabendo que tipo de mãe instável e perigosa você realmente é. Helena fecha os olhos, lutando contra a onda de desespero que ameaça engoli-la. Mas então, sente a mão de Marco apertar a sua, lembrando-a de que não está sozinha. Não, ela diz finalmente, e há uma determinação férrea em sua voz. Não vou mais deixar você me intimidar.
Nos vemos na audiência amanhã, Victor, mas desta vez estou preparada. Ela desliga antes que ele possa responder, deixando a caminhonete em silêncio. Suas mãos tremem ligeiramente, mas há um alívio em seu rosto, como se um peso enorme tivesse sido retirado de seus ombros. Como se sente? Marco pergunta. Assustada, Helena admite. Mas também livre. Pela primeira vez em meses, sinto que tenho controle sobre minha própria vida. Marco sorri. Rose ficaria orgulhosa de você. Quando chegam de volta ao bairro, param primeiro na escola de Ana. A menina sai correndo quando vê a caminhonete, carregando uma pasta escolar colorida e um sorriso que ilumina o dia. Helena! Ela grita, acenando pela janela. Como foi o passeio? Produtivo, Helena responde, e pela primeira vez em muito tempo está sendo completamente honesta. Muito produtivo. Na casa, enquanto Ana faz o dever de casa na mesa da cozinha, Helena liga para sua advogada e explica tudo o que descobriu. A doutora Fiona fica em silêncio por vários minutos, enquanto Helena descreve o conteúdo dos documentos. Helena, a advogada diz finalmente, isso muda tudo. Com essas evidências, não apenas podemos nos defender da petição de Victor, como podemos contra-atacar. Ele pode enfrentar sérias consequências criminais. Eu não quero destruí-lo, Helena diz, surpreendendo a si mesma. Só quero minha vida de volta. E quero proteger Chiara. Entendo. Mas precisa entender que Victor não vai desistir facilmente. Quando pessoas como ele se sentem encurraladas, podem ficar perigosas. Helena olha para Ana, que desenha tranquilamente em seus cadernos, e para Marco, que prepara o jantar com movimentos calmos e seguros. Eu sei, mas pela primeira vez sinto que tenho pessoas ao meu lado que não vão me abandonar na primeira dificuldade. Quem são essas pessoas? Helena observa pai e filha interagindo com carinho e respeito mútuo e sorri. Anjos da guarda que Rose mandou para mim. A noite cai sobre a pequena casa com uma tranquilidade que Helena não sentia há meses. Depois de um jantar simples de macarrão com molho de tomate caseiro, preparado por Marco com a ajuda entusiasmada de Ana, os três se reúnem na sala de estar. Ana desenha em seu caderno enquanto os adultos conversam baixinho sobre os eventos do dia. Helena, Ana diz de repente, sem levantar os olhos do desenho, você está com medo da audiência de amanhã? A pergunta direta da criança surpreende Helena. Ela olha para Marco, que apenas acena encorajadoramente, como dizendo que Ana merece honestidade. Estou sim, querida, mas é um medo diferente do que sentia antes. Ana para de desenhar e a olha com interesse. Como assim? Antes eu tinha medo porque me sentia sozinha e indefesa. Agora tenho medo porque sei que vou lutar e lutar. Sempre assusta um pouco, mas é um medo bom. Como um medo pode ser bom? Helena pensa na pergunta com cuidado. Quando você vai andar de bicicleta pela primeira vez, tem medo de cair, né? Mas também está animada para aprender algo novo. É mais ou menos assim. Ana sorri e volta ao desenho. Papai diz que medo é normal, mas não pode nos impedir de fazer o que é certo. Seu papai é muito sábio. Sim, ele é. Ana mostra o desenho que estava fazendo. 3 figuras de mãos dadas embaixo de um arco-íris. Este é você, papai. E eu. E este aqui. Ela aponta para uma 4ª figura menor ao lado. É Chiara, para quando ela vier nos visitar. Helena sente o peito apertar de emoção. A capacidade de Ana de incluir pessoas em sua família estendida, de acolher estranhos com naturalidade, é um testamento da educação que Marco lhe deu. Posso guardar este desenho? Helena pergunta. Claro, vou fazer uma cópia para você levar na audiência. Assim você lembra que tem uma família aqui torcendo por você. Marco observa a interação entre Helena e Ana com satisfação silenciosa. Nos últimos 5 anos, ele se preocupou com o fato de Ana não ter figuras femininas consistentes em sua vida. Ver como ela se conecta naturalmente com Helena o tranquiliza. Ana, hora do banho, ele anuncia quando o relógio marca 8 horas. Posso tomar banho sozinha hoje? Estou crescida. Marco ri. Pode sim, mas deixe a porta destrancada por segurança. Quando Ana desaparece pelo corredor,
Cantarolando baixinho, Helena e Marco ficam sozinhos pela primeira vez desde amanhã. Obrigada, Helena diz baixinho. Por quê? Por me deixar fazer parte da rotina de vocês hoje. Por não me fazer sentir como intrusa. Marco se acomoda melhor na poltrona. Você não é intrusa. Rose sempre dizia que lar não é um lugar. São as pessoas que escolhemos ter por perto. Como era ela? Rose? O rosto de Marco se suaviza ao falar da esposa. Determinada. Teimosa quando acreditava em alguma causa. Ria muito. Cantava desafinado no chuveiro. Queimava a torrada toda manhã porque se distraía lendo jornal. Ele sorri com a memória. Mas principalmente era generosa. Com tempo, com carinho, com perdão. Ana fala dela com tanto carinho. Você fez um trabalho incrível mantendo a memória dela viva de forma saudável. Não foi fácil no começo. Ana fazia muitas perguntas que eu não sabia responder. Mas aprendi que honestidade, mesmo quando dói, é sempre melhor que mentiras bonitas. Helena observa as fotos de Rose espalhadas pela casa. Ela parecia muito jovem. 28 anos quando partiu. Ana tinha 3. Acidente na rodovia voltando de uma conferência sobre direitos das mulheres. Marco faz uma pausa. Por muito tempo me culpei por não ter ido com ela naquela viagem. E como superou essa culpa? Ana. A resposta é simples e direta. Ela precisava de um pai presente, não de alguém perdido no passado. Rose não teria aprovado se eu tivesse me afundado na culpa. Helena sente uma conexão profunda com a experiência de Marco. Ambos conhecem o peso de carregar responsabilidades sozinhos, de tomar decisões difíceis pensando no bem-estar de seus filhos. Marco, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você nunca pensou em se relacionar com alguém novamente? Ana sempre pergunta sobre isso. Marco ri baixinho. Ana faz essa pergunta pelo menos uma vez por mês. Ela acha que preciso de uma namorada para ser feliz. Mas a verdade é que eu e Rose tivemos algo muito especial. Não estou procurando substituir isso. Mas estaria aberto a algo diferente? A pergunta fica no ar entre eles, carregada de um significado que ambos reconhecem, mas nenhum ousa verbalizar ainda. Talvez, Marco responde finalmente, se fosse com a pessoa certa. Alguém que entendesse que Ana sempre vem em primeiro lugar, que Rose sempre será parte da nossa história. Essa pessoa seria muito sortuda, Helena diz suavemente. Eles são interrompidos por Ana, que volta da área de banho vestindo um pijama rosa com desenhos de unicórnios, cabelos úmidos brilhando sob a luz da sala. Helena, você vai dormir aqui de novo hoje? Se seu pai não se importar. Por favor, papai. Helena faz eu me sentir segura. Marco olha entre as duas e sorri. Claro, Helena pode ficar o tempo que precisar. Quando Ana vai para a cama, Helena ajuda Marco a lavar a louça do jantar. Há uma domesticidade confortável na atividade, como se tivessem feito isso centenas de vezes antes. Marco, Helena diz enquanto seca uma tigela, e se eu perder a audiência amanhã? E se as evidências não forem suficientes? Então continuamos lutando. Uma batalha perdida não é uma guerra perdida. Mas e se ele conseguir a guarda de Chiara? E se... Marco para de lavar os pratos e se vira. Para ela. Helena, pare. Você está emprestando o sofrimento de um futuro que talvez nem aconteça. Como assim? Rose me ensinou isso quando Ana ficou muito doente aos 4 anos. Eu estava apavorado, imaginando os piores cenários, sofrendo por coisas que ainda nem tinham acontecido. Rose disse, Marco, você pode sofrer hoje por algo ruim que talvez aconteça amanhã, e depois sofrer de novo amanhã se realmente acontecer. Ou pode usar essa energia para lutar contra o problema real de hoje. Helena reflete sobre essas palavras. E o que é o problema real de hoje? Garantir que você esteja preparada para essa audiência. Que você durma bem esta noite. Que acorde amanhã sabendo que não está sozinha nessa luta. Eles terminam a louça em um silêncio confortável. Quando Marco vai verificar se Ana está dormindo, encontra a filha sentada na cama, claramente esperando por ele. Papai, posso te contar um segredo? Claro, querida. Eu gosto da Helena.
Ela é gentil e não finge que entende tudo sobre ser criança. E ela tem olhos tristes, como os seus ficaram depois que a mamãe partiu. Marco sente o coração apertar. Você acha que meus olhos estão tristes? Estavam, mas desde ontem estão diferentes. Como se você tivesse lembrado de como sorrir de verdade. A percepção de Ana sobre os sentimentos de Marco é surpreendente e tocante. E como você se sente com Helena aqui? Feliz. A casa parece mais completa. Ana se aconchega sob as cobertas. Papai, você acha que Helena e Chiara vão ficar bem? Acho que sim, querida. Helena é uma lutadora como você. Como eu. Sim. Lembra quando você estava aprendendo a andar de bicicleta e caía toda hora, mas continuava tentando? Ana ri. Lembro. Eu tinha joelhos roxos por semanas. Mas não desistiu. Helena é assim também. Pode ter caído algumas vezes, mas não desiste. Ana sorri sonolenta. Então amanhã ela vai ganhar? Amanhã ela vai lutar. E, independente do resultado, vai ser mais forte por ter tentado. Quando Marco volta para a sala, encontra Helena organizando alguns documentos na mesa de centro, preparando-se mentalmente para o dia seguinte. Como está se sentindo? Ansiosa, esperançosa, grata. Helena o olha com sinceridade. Principalmente grata. Não sei como teria passado por isso sozinha. Não estava destinada a passar sozinha. Rose se certificou disso. Helena sorri. Você realmente acredita que ela nos trouxe juntos? Marco se senta ao lado dela no sofá, mais próximo do que havia ficado antes. Acredito que pessoas boas se atraem naturalmente. Rose apenas facilitou o encontro. Marco, Helena diz hesitante, preciso te dizer uma coisa sobre amanhã. O quê? Se as coisas correrem mal, se Victor conseguir o que quer, talvez eu tenha que desaparecer por um tempo, para proteger Chiara, para reorganizar minha vida longe da influência dele. Marco sente um aperto no peito que não esperava. E se as coisas correrem bem? Se correrem bem, Helena sorri timidamente. Gostaria muito de apresentar Chiara para vocês, e talvez descobrir se há espaço na vida de vocês para mais 2 pessoas. Helena, não precisa responder agora, ela diz rapidamente. Sei que é muito cedo, que mal nos conhecemos, mas queria que você soubesse que estes 2 dias aqui foram os melhores que tive em muito tempo. Marco olha nos olhos verdes dela, vendo vulnerabilidade e esperança em partes iguais. Para nós também. Ana já fez planos de apresentar sua coleção de pedras para Chiara. Helena ri, uma risada genuína que ilumina seu rosto machucado. Chiara adora pedras também, tem uma coleção de cristais que encontrou na praia. Então elas vão se dar bem. E nós? Marco pega a mão de Helena gentilmente. Acho que Rose aprovaria. E se Rose aprova, eu confio. Helena sente lágrimas de alívio queimar em seus olhos. Pela primeira vez em meses, o futuro parece cheio de possibilidades, ao invés de apenas ameaças. Marco, posso te pedir um favor? Qualquer coisa. Se amanhã der errado, cuide das lembranças boas que criamos aqui. Não deixe que a tristeza apague os momentos felizes. Marco aperta sua mão mais forte. Não vai dar errado, mas se der, prometo que Ana e eu vamos lembrar de você como a mulher corajosa que enfrentou seus medos por amor, a filha. Helena se inclina e beija a bochecha de Marco suavemente. Obrigada por tudo. Quando finalmente se separam para dormir, ambos carregam no coração a sensação de que suas vidas mudaram para sempre nos últimos 2 dias e que, independente do que aconteça na audiência, encontraram algo precioso um no outro. A manhã da audiência amanhece nublada, com uma garoa fina que espelha a tensão no ar. Helena acorda antes do alarme, depois de uma noite de sono entrecortado por sonhos ansiosos. O cheiro de café forte e torrada a guia até a cozinha, onde encontra Marco preparando um café da manhã caprichado. Bom dia, ele diz com um sorriso encorajador. Dormiu bem? Mais ou menos. Helena aceita a xícara de café que ele lhe oferece, notando que ele se lembrou de como ela gosta, forte e sem açúcar.
E você? Ana me acordou às 5 da manhã querendo saber se você ainda estava aqui. Estava preocupada que você tivesse ido embora durante a noite. Como se tivesse ouvido seu nome, Ana aparece na cozinha ainda de pijama, carregando uma pasta escolar colorida. Helena tem uma coisa para você. Ela abre a pasta e retira uma folha de papel cuidadosamente dobrada. É o desenho que fiz ontem, mas melhorado. Helena desdobra o papel e sente o coração apertar. O desenho agora mostra 4 figuras: Marco, Ana, Helena e uma menina menor que deve ser Chiara, todas de mãos dadas sob um sol brilhante. No topo da folha, Ana escreveu com letras caprichadas: famílias são feitas de amor, não de sangue. Ana, Helena sussurra, ajoelhando-se para ficar na altura da menina. Isso é lindo. Para você não esquecer que tem pessoas aqui que se importam com você, Ana explica séria. Papai me ensinou que quando a gente se importa de verdade com alguém, a gente fica do lado dessa pessoa nos momentos difíceis. Helena abraça Ana com cuidado, tentando não derramar lágrimas no desenho. Obrigada, querida. Vou guardar isso para sempre. E vai ganhar hoje? Vou lutar o melhor que puder. Ana sorri satisfeita. Então vai ganhar sim. Papai sempre diz que quando a gente luta pelo que é certo, a gente sempre ganha alguma coisa, mesmo que não seja exatamente o que esperava. 1 hora depois, Marco deixa Ana na escola e segue com Helena para o fórum da capital. O prédio é imponente, com colunas de mármore e escadarias que intimidam. Helena respira fundo antes de subir os degraus, segurando firmemente a pasta com todas as evidências. Lembra, Marco diz antes de se separarem na entrada, você não está sozinha. Rose está com você, eu estou com você, Ana está com você. E se não for o suficiente? Marco pega as mãos dela entre as suas. Vai ser. Mas mesmo que não seja, você vai saber que fez tudo o que podia. E isso é o que importa. No interior do fórum, Helena encontra sua advogada, a doutora Fiona. Uma mulher de meia idade com cabelos grisalhos e olhar penetrante. Ela examina os documentos que Helena trouxe com expressão de aprovação crescente. Isso é ainda melhor do que imaginei, Fiona murmura, folheando as gravações transcritas. Com essas evidências, podemos não apenas nos defender, como contra-atacar com força total. Doutora Fiona, Helena diz nervosa, preciso que saiba que não quero destruir Victor. Só quero minha filha de volta e minha vida em paz. Entendo sua posição, mas precisamos mostrar ao juiz a gravidade da situação. Victor orquestrou uma campanha sistemática de destruição contra você. Isso não pode passar em branco. Quando entram na sala de audiências, Victor já está lá com seus 2 advogados, homens de terno caro e expressão confiante. Victor está impecável, como sempre, mas Helena nota sinais de tensão em sua postura. Claramente, ele não esperava que ela aparecesse preparada. O juiz, Dr. Aaron Salling, é um homem de cerca de 50 anos com barba grisalha e olhar atento. Ele revisa os autos rapidamente antes de chamar a sessão à ordem. Estamos aqui para apreciar a petição de emergência do Sr. Victor Carmin, solicitando a guarda provisória de sua filha menor, alegando instabilidade emocional da genitora. O juiz anuncia. Sr. Victor, pode expor seus argumentos. Victor se levanta com a confiança de quem acredita ter a vitória garantida. Meritíssimo, minha ex-esposa tem demonstrado comportamento errático e paranoico nas últimas semanas. Ela desapareceu de casa por 2 dias, sem dar satisfações sobre o paradeiro. Tem feito acusações infundadas contra mim e contra terceiros. E segundo o relatório médico que anexamos aos autos, apresenta sinais claros de instabilidade emocional que põem em risco o bem-estar de nossa filha. Ele gesticula dramaticamente enquanto fala, pintando Helena como uma mulher desequilibrada e perigosa. Temo pela segurança de Chiara, meritíssimo. Uma mãe que vê conspirações onde não existem não oferece ambiente seguro para a criação de uma criança. Quando Victor termina, o juiz se volta para Fiona. Doutora Fiona, gostaria de se manifestar? Fiona se levanta calmamente. Sim, meritíssimo, mas antes,
gostaria de apresentar algumas evidências que acabaram de chegar ao nosso conhecimento. Ela se aproxima da mesa do juiz com uma pasta organizada. O que o Sr. Victor chama de paranoia, na verdade, é resultado de uma campanha sistemática de perseguição e intimidação que ele mesmo orquestrou contra minha cliente. O juiz aceita os documentos e começa a examiná-los. Seus olhos se estreitam conforme lê, e Helena nota sua expressão mudar, de neutra para preocupada. Meritíssimo, Fiona continua. Apresentamos gravações de conversas telefônicas onde o Sr. Victor admite ter contratado investigadores privados para espionagem, documentos comprovando pagamentos para sabotagem do veículo da Sra. Helena e evidências de falsificação de relatórios médicos. O advogado de Victor se levanta abruptamente. Excelência, essas supostas evidências não foram apresentadas no prazo legal. Doutor, o juiz o interrompe com voz firme. Essas evidências são de interesse da justiça e serão analisadas. Continue, doutora Fiona. Fiona se volta para Helena com um aceno encorajador. Meritíssimo, gostaria de chamar minha cliente para depor. Helena se levanta com pernas trêmulas, mas com determinação no coração. Ela toca o desenho de Ana dobrado em seu bolso e respira fundo. Senhora Helena, Fiona começa, pode nos contar o que realmente aconteceu nas últimas semanas? Helena olha diretamente para o juiz, ignorando o olhar intimidador de Victor. Meritíssimo, há meses venho sendo vigiada, perseguida e intimidada por meu ex-marido. Ele sabotou meu carro, causando um acidente que poderia ter sido fatal. Plantou relatórios médicos falsos para questionar minha sanidade. E ontem chegou ao ponto de ameaçar nossa filha. Ela retira o celular da bolsa. Tenho aqui a gravação da conversa de ontem, onde ele claramente me ameaça. Com autorização do juiz, Fiona reproduz a gravação. A voz de Victor ecoa clara pela sala. Posso fazer coisas muito piores do que tirar uma foto da nossa filha. Posso garantir que ela cresça sabendo que tipo de mãe instável e perigosa você realmente é. O silêncio na sala é ensurdecedor. Victor está visivelmente pálido, percebendo que sua própria arrogância o traiu. Senhora Helena, o juiz pergunta diretamente, onde a senhora esteve nos últimos 2 dias? Na casa de amigos, meritíssimo. Pessoas que me acolheram quando eu não tinha para onde ir, que me ajudaram a organizar essas evidências e me deram coragem para estar aqui hoje. E por que demorou tanto para apresentar essas evidências? Helena engole em seco. Medo, excelência. Medo do que ele poderia fazer com Chiara se eu o confrontasse. Mas percebi que permanecer em silêncio só estava permitindo que ele continuasse me destruindo sistematicamente. O juiz se volta para Victor. Senhor Victor, gostaria de se manifestar sobre essas gravações? Victor sussurra algo para seu advogado antes de responder. Meritíssimo, essa gravação foi tirada de contexto. Eu estava preocupado com o bem-estar de minha filha. Senhor Victor, o juiz o interrompe secamente. O senhor ameaçou usar sua filha como arma contra a mãe dela. Isso está claro na gravação. Não há contexto que justifique tal comportamento. Victor tenta argumentar, mas o juiz levanta a mão para silenciá-lo. Além disso, os documentos apresentados pela defesa mostram um padrão de comportamento abusivo e manipulativo que não pode ser ignorado. O juiz pausa por um momento, organizando os papéis à sua frente. Vou me retirar para a análise das evidências. Retornamos em 1 hora. Durante o intervalo, Helena e Fiona aguardam no corredor. Helena está visivelmente nervosa, andando de um lado para o outro. Como você acha que está indo? Helena pergunta. Melhor do que esperava, Fiona responde honestamente. O juiz está claramente chocado com as evidências. Victor se enforcou com a própria corda ao fazer essas ameaças gravadas. E se ele tentar algo contra Chiara por vingança? Ele não vai tentar nada. Depois de hoje, qualquer movimento suspeito dele será monitorado de perto. Quando retornam à sala, o juiz tem uma expressão severa. Victor está visivelmente tenso, enquanto Helena sente uma calma estranha se apoderar dela. Após análise cuidadosa das evidências apresentadas, o juiz anuncia: determino o seguinte: a petição de emergência
Do Sr. Victor é negada. As evidências mostram claramente que a alegada instabilidade da Sra. Helena é resultado de perseguição sistemática orquestrada pelo próprio requerente. Victor fica pálido, mas o juiz não terminou. Além disso, determino que o Sr. Victor mantenha distância mínima de 500 metros da Sra. Helena e de sua filha, exceto durante visitas supervisionadas previamente agendadas. Determino também que seja aberto inquérito criminal para apurar os crimes de perseguição, ameaça e dano ao patrimônio evidenciados nos autos. Helena sente as pernas falharem de alívio. Fiona a ampara discretamente enquanto o juiz continua. A guarda da menor Chiara permanece com a mãe e recomendo acompanhamento psicológico para toda a família para processar os traumas causados por esta situação. Quando saem do fórum, Helena ainda mal consegue acreditar que venceu. Fiona a abraça com um sorriso radiante. Você foi incrível lá dentro, a advogada diz. Falar com tanta clareza mesmo sob pressão foi fundamental. Eu não estava sozinha, Helena responde, tocando o desenho de Ana em seu bolso. Tinha pessoas torcendo por mim. No estacionamento, ela liga para Marco imediatamente. Como foi? Ele atende ansioso. Ganhamos, Helena diz, e então começa a chorar. Lágrimas de alívio, gratidão e esperança. Ganhamos, Marco. Posso buscar Chiara hoje mesmo. Helena, isso é maravilhoso. A alegria na voz de Marco é contagiante. Ana vai ficar eufórica. Marco, Helena diz entre lágrimas, posso pedir mais uma coisa? Qualquer coisa. Você e Ana gostariam de ir comigo buscar Chiara? Quero que ela conheça as pessoas que cuidaram da mamãe dela quando ela mais precisava. A pausa do outro lado da linha é carregada de emoção. Seria uma honra, Marco responde finalmente. Helena desliga o telefone e olha para o céu nublado que agora parece começar a clarear. Pela primeira vez em meses, o futuro brilha com possibilidades infinitas. A viagem até a capital é diferente de qualquer outra que Helena tenha feito. Pela primeira vez em meses, ela não está fugindo de algo, mas indo em direção a algo maravilhoso. Marco dirige calmamente, enquanto Ana tagarela animada no banco de trás, fazendo 1000 perguntas sobre Chiara. Ela gosta de desenhar? Qual a cor favorita dela? Ela sabe andar de bicicleta? Tem algum bicho de estimação? Helena ri, uma risada genuína que soa estranha aos seus próprios ouvidos depois de tanto tempo. Ela adora desenhar, especialmente paisagens. A cor favorita é roxo, como violetas. Ainda está aprendendo a andar de bicicleta e tem um hamster chamado Bolinha. Bolinha? Ana bate palmas. Que nome engraçado. Posso conhecer o Bolinha também? Marco olha pelo retrovisor. Ana, calma. Vamos conhecer a Chiara primeiro, depois vemos o resto. Desculpe, papai, é que estou muito animada. Helena se vira no banco para olhar Ana. Eu também estou animada, querida, e um pouquinho nervosa também. Por que nervosa? Porque faz 3 semanas que não vejo minha filha. Isso é muito tempo quando você tem 9 anos. Ana reflete sobre isso com seriedade. Quando papai ficava muito tempo longe por causa do trabalho, eu ficava com medo de que ele tivesse esquecido de mim, mas ele sempre voltava igual. E como você sabia que ele não tinha esquecido? Ele me abraçava do jeito especial, cantava nossa música na hora de dormir e lembrava de todas as coisas pequenas que eu tinha contado para ele. Ana sorri. Mães não esquecem dessas coisas. A simplicidade da observação de Ana toca Helena profundamente. Crianças têm uma maneira única de ir direto ao coração das questões. Quando chegam ao apartamento da irmã de Helena, Olivia, o nervosismo aumenta. Helena respira fundo antes de tocar a campainha, segurando a mão de Marco para se dar coragem. Olivia abre a porta com um sorriso de alívio imenso. Helena! Ela abraça a irmã com força. Quando você ligou contando que tinha ganhado, eu quase não acreditei. Eu também quase não acreditei, Helena admite. Olivia, estes são Marco e Ana, os amigos que me ajudaram. Olivia cumprimenta Marco com gratidão evidente. Não sei como agradecer vocês por terem cuidado da minha irmã. Não precisa agradecer, Marco responde. Foi um privilégio.
E você deve ser Ana. Olivia se ajoelha para ficar na altura da menina. Chiara está muito curiosa para te conhecer. Ela ficou o dia todo perguntando como seria a menina que desenhou vocês todas juntas. Ana sorri timidamente, de repente ficando mais tímida, agora que o momento chegou. Onde ela está? Helena pergunta, mal conseguindo conter a ansiedade. No quarto, organizando os desenhos que fez para você. Ela quer mostrar tudo. Olivia os guia pela sala até um corredor curto. Chiara, ela chama suavemente. Mamãe chegou. A porta do quarto se abre lentamente e uma menina de 9 anos aparece. Chiara tem cabelos castanho escuros como Helena, olhos verdes brilhantes e uma expressão cautelosa que lembra a mãe. Ela para, na porta, observando o grupo de pessoas na sala. Oi, meu amor, Helena diz baixinho, ajoelhando-se no chão. Chiara a observa por um momento que parece eterno. Helena pode ver a criança avaliando, verificando se a mãe está realmente bem, se é seguro correr para seus braços. Mamãe, Chiara sussurra finalmente, você está melhor? Estou muito melhor, minha princesa. E agora posso cuidar de você de novo. Isso é tudo que Chiara precisa ouvir. Ela corre através da sala e se joga nos braços de Helena, que a abraça como se nunca mais fosse soltá-la. Senti sua falta, Chiara murmura, no ouvido da mãe. Eu também senti a sua, meu amor, cada segundo de cada dia. Marco observa a reunião com um sorriso emocionado, lembrando-se de como Ana reagia quando ele voltava de viagens de trabalho mais longas. Ana está ao lado dele, também observando com curiosidade respeitosa. Depois de alguns minutos de abraços e lágrimas felizes, Helena se afasta ligeiramente para olhar no rosto da filha. Chiara, quero que você conheça as pessoas que cuidaram da mamãe quando ela mais precisava. Chiara se vira para Marco e Ana, ainda segurando firmemente a mão da mãe. Este é Marco e esta é Ana. Eles me deram um lugar seguro para ficar e me ajudaram a ser corajosa de novo. Obrigada, Chiara diz séria, com a formalidade das crianças em momentos importantes. Obrigada por cuidarem da minha mãe. Ana dá um passo à frente. Oi, Chiara. Eu trouxe uma coisa para você. Ela estende um pequeno embrulho de papel colorido. É uma pedra especial que encontrei na praia. Papai disse que pedras guardam energia boa. Chiara aceita o presente com cuidado, desembrulhando devagar. Dentro há uma pedra lisa e arredondada, de cor azul acinzentada com veios brancos. É linda, Chiara sussurra. Obrigada. Você quer ver minha coleção de cristais? Ela pergunta para Ana. Estão no quarto. Ana olha para Marco, que acena aprovando. Adoraria. As duas meninas desaparecem no corredor, deixando os adultos na sala. Olivia serve café enquanto Helena conta todos os detalhes da audiência. Ainda não consigo acreditar que acabou, Helena diz, aceitando a xícara de café. Por tanto tempo achei que Victor sempre estaria um passo à frente. Ele subestimou você, Marco observa. Achava que você ficaria sempre na defensiva. Eu teria ficado se não fosse vocês. Helena olha para Marco com gratidão. Você me ensinou que às vezes a única maneira de proteger quem amamos é enfrentar o perigo de frente. Do quarto das meninas ouvem-se risadas e conversas animadas. Olivia sorri. Não ouço Chiara rir assim há semanas. Ela estava tão preocupada com você. Como ela estava lidando com minha ausência. Melhor do que eu esperava, na verdade. Perguntava sobre você todos os dias, mas não ficava inconsolável. Acho que, no fundo, ela sabia que você voltaria. Marco escuta a conversa pensando em como Ana reagira se ele tivesse que se afastar por algum tempo. A confiança que as crianças depositam nos pais é, ao mesmo tempo, inspiradora e assustadora. Helena, Olivia diz hesitante, posso perguntar o que vai acontecer agora? Vocês vão voltar para casa? Helena troca um olhar significativo com Marco. Na verdade, estou pensando em fazer algumas mudanças. A empresa precisa de uma reestruturação depois de tudo o que aconteceu e... Ela hesita. E... Marco encoraja. E descobri que a vida que eu pensava que queria talvez não seja a vida que realmente me faz feliz. Olivia franze a testa. Como assim? Vivi os últimos 2 dias da maneira mais simples possível.
Café da manhã em família, conversas sinceras, cuidado mútuo sem segundas intenções. E percebi que essa simplicidade me faz mais feliz do que todos os contratos milionários que já assinei. Você está pensando em se mudar? Helena olha para Marco. Estou pensando em recomeçar, em um lugar onde Chiara possa crescer segura, onde eu possa reconstruir a empresa focando no que realmente importa. E que lugar seria esse? Marco pergunta, embora seu sorriso sugira que já sabe a resposta. Um lugar onde há pessoas que acreditam que famílias são feitas de amor, não de sangue. Antes que Marco possa responder, as duas meninas voltam correndo para a sala, cada uma carregando papel e giz de cera. Vamos desenhar juntas, Ana anuncia. Chiara vai me ensinar a desenhar paisagens, e eu vou ensinar ela a desenhar pessoas. E onde vamos desenhar? Helena pergunta. Na mesa da cozinha, como uma família de verdade, Chiara responde, e há uma naturalidade em sua voz que surpreende todos os adultos. Eles se acomodam ao redor da mesa de Olivia e Helena observa as filhas, porque já pensa em Ana dessa forma, colaborando em seus desenhos. Chiara mostra pacientemente como fazer árvores que parecem reais, enquanto Ana ensina truques para desenhar expressões faciais. Chiara, Marco pergunta enquanto desenha um sol no canto de sua folha. Você gosta de panquecas? Amo panquecas. Por quê? Porque faço as melhores panquecas do mundo. Ana pode confirmar. Ana ri. É verdade. Papai faz panquecas em formato de animais. Que animais? Borboletas, gatinhos, às vezes elefantes quando ele está se sentindo corajoso. Chiara olha para Helena com os olhos brilhando. Mamãe, posso experimentar as panquecas do Marco? Se ele nos convidar, claro. Marco e Helena se entreolham por cima das cabeças das meninas e há uma comunicação silenciosa entre eles. Que tal amanhã? Marco sugere. Vocês poderiam vir tomar café da manhã conosco. E depois posso mostrar minha coleção de pedras para Chiara. Ana adiciona animada. E minha coleção de cristais para Ana. Chiara completa. Helena sente o coração transbordar de felicidade. Acho que seria maravilhoso. Olivia observa a interação com um sorriso conhecedor. Helena, ela sussurra quando as meninas estão distraídas com os desenhos. Você está apaixonada. Estou apaixonada por muitas coisas, Helena responde baixinho. Pela possibilidade de um futuro diferente, pela ideia de uma família expandida, pela chance de Chiara crescer com amor incondicional ao redor. E por Marco. Helena olha para o homem que mudou sua vida em apenas alguns dias. Ele está pacientemente ajudando Chiara a desenhar um gato, sua voz suave e encorajadora, seus gestos gentis e seguros. Sim, ela admite. Por Marco também. Quando chega a hora de se despedirem, Chiara abraça Ana como se fossem amigas de longa data. Até amanhã, Ana diz. Vou fazer um desenho especial para você. Eu também vou fazer um para você, Chiara promete. No carro, voltando para casa, Helena segura a mão de Chiara e observa Ana no banco de trás, que adormeceu abraçada com um dos desenhos que Chiara fez para ela. Marco, Helena diz baixinho para não acordar Ana, obrigada. Por quê? Por me dar uma família quando eu mais precisava. Por mostrar que o amor não tem limites ou condições. Por ser exatamente quem você é. Marco aperta sua mão. Obrigado por confiar em nós. Por deixar que cuidássemos de você. Chiara, que havia estado observando a interação entre os adultos com curiosidade, sorri. Mamãe, eu gosto dele. Eu também, meu amor. Eu também. 6 meses depois, o aroma de panquecas em formato de borboleta desperta Helena em uma manhã de sábado ensolarada. Ela sorri antes mesmo de abrir os olhos, reconhecendo os sons familiares da casa, Marco cantarolando baixinho na cozinha, Ana e Chiara rindo no quarto ao lado, o barulho suave de pratos sendo organizados. Em 6 meses, sua vida mudou completamente. A empresa foi reestruturada com foco em projetos comunitários. Ela e Chiara se mudaram para uma casa a apenas 2 quadras de Marco e Ana, e o que começou como um acolhimento de emergência floresceu em algo muito maior. Bom dia, Dorminhoca.
Marco aparece na porta do quarto com uma xícara de café, usando o avental ridículo com desenhos de gatinhos que Chiara comprou para ele no mês anterior. Bom dia para você também. Helena responde aceitando o café e puxando-o para um beijo matinal. As meninas já acordaram? Acordaram às 6 da manhã planejando alguma aventura no parque. Algo sobre construir uma casa na árvore, na verdade um forte de galhos que encontraram ontem. Helena ri. A amizade entre Ana e Chiara se desenvolveu de forma natural e intensa. Elas se tornaram irmãs de escolha, passando os fins de semana juntas, dividindo segredos e sonhos, criando uma cumplicidade que enche o coração de Helena de alegria. E como está o projeto da ONG? Marco pergunta, se sentando na beira da cama. Melhor do que imaginei. Já temos 12 famílias no programa de acolhimento temporário, e 3 mulheres conseguiram se reestabelecer completamente e voltaram a viver de forma independente. 3 meses atrás, Helena tomou a decisão de transformar parte de sua experiência pessoal em ajuda para outras mulheres. Criou uma ONG de acolhimento a mulheres em situação de vulnerabilidade, oferecendo moradia temporária, apoio jurídico e, principalmente, uma rede de apoio emocional. A doutora Fiona disse que o caso do Victor vai a julgamento no mês que vem? Helena acena. Sim, mas não estou mais preocupada com isso. Ele perdeu todo o poder que tinha sobre mim. Agora é só uma questão de justiça. Victor tentou algumas manobras legais nos meses seguintes à audiência, mas todas foram derrubadas. O inquérito criminal revelou um padrão de comportamento abusivo que se estendia para além do relacionamento com Helena, incluindo outras ex-namoradas que se encorajaram a falar depois de ver Helena vencer na justiça. Mamãe, Marco! Chiara aparece correndo no quarto, seguida por Ana. Podemos tomar café da manhã no quintal? Está muito bonito lá fora. Claro, princesa, Helena responde, mas primeiro vocês ajudam a arrumar a mesa. Já arrumamos, Ana anuncia orgulhosa. Até colocamos flores, que colhemos no jardim da Dona Rosa. Dona Rosa, a vizinha idosa de Marco, se tornou uma espécie de avó adotiva para as meninas. Ela ensina Chiara a cuidar de plantas e conta histórias antigas para Ana, criando uma rede de afeto comunitário que Helena nunca imaginou possível. O café da manhã no quintal se torna um pequeno festival. As panquecas em formato de borboleta são devoradas com entusiasmo, enquanto as meninas contam seus planos elaborados para o dia. Helena observa a cena com gratidão silenciosa, ainda às vezes mal acreditando que essa é realmente sua vida agora. Helena, Marco, diz baixinho enquanto as meninas correm para brincar no quintal. Posso te contar uma coisa? Claro. Sonhei com Rose ontem à noite. Ela estava sorrindo, dizendo que estava orgulhosa de nós. Helena pega a mão dele sobre a mesa. Nos últimos meses, aprenderam a incluir a memória de Rose em sua nova família de forma saudável e carinhosa. Rose não é uma sombra do passado, mas uma presença amorosa que abençoa o presente. O que mais ela disse? Que Ana finalmente tem a figura materna que merecia, que Chiara encontrou uma família que a ama incondicionalmente e que ele, hesita. E que você? Que eu finalmente entendi que o coração não tem limites, que amar vocês não diminui o amor que sinto por ela. Helena sente lágrimas queimarem os olhos. Ela estava certa. O coração só cresce. Helena, Marco diz de repente, ficando em pé e pegando algo do bolso. Tem uma pergunta que quero fazer há semanas. Helena olha para ele surpresa, enquanto ele se ajoelha ao lado da cadeira dela, segurando uma pequena caixa de veludo. Marco, eu sei que ainda é cedo. Sei que nossa história começou de forma pouco convencional. Mas também sei que você e Chiara trouxeram uma luz para nossas vidas que não existia antes. Ele abre a caixa, revelando um anel simples mas lindíssimo, com uma pedra verde que lembra os olhos de Helena. Quer se casar comigo? Quer transformar essa família de escolha em uma família oficial? Helena olha para o anel, depois para Marco, depois para as meninas brincando no quintal, Ana ensinando Chiara a fazer cambalhotas na grama. A cena é tão perfeita, tão cheia de amor e possibilidades, que ela mal consegue falar. Sim, ela sussurra,
Então mais alto. Sim, quero. Marco desliza o anel no dedo dela com mãos ligeiramente trêmulas. Tem mais uma coisa. Falei com Ana sobre isso ontem e ela tem uma pergunta para fazer para Chiara. Como se tivesse ouvido seu nome, Ana aparece correndo, segurando um pequeno embrulho colorido. Chiara, vem aqui. Tenho uma coisa importante para te dar. Chiara se aproxima curiosa, enquanto Helena e Marco observam com sorrisos enormes. Chiara, Ana diz séria, papai e Helena vão se casar e vamos ser uma família de verdade. Então, quero te dar isso. Ela entrega o embrulho para Chiara, que o abre com cuidado. Dentro, há uma pulseira simples com 2 pedrinhas, uma azul e uma roxa. A pedra azul sou eu, a roxa é você, para lembrar que agora somos irmãs para sempre. Chiara olha para a pulseira, depois para Ana, depois para os adultos que observam emocionados. Para sempre mesmo? Ela pergunta. Para sempre mesmo, Ana confirma. Com brigas de irmãs e tudo. Chiara ri e abraça Ana com força. Então aceito ser sua irmã. Helena sente o coração transbordar. Em menos de 1 ano, sua vida passou de um pesadelo de perseguição e medo para um sonho de amor e família. Marco, ela diz baixinho enquanto observam as meninas brincando juntas. Tem uma coisa que quero fazer. O quê? Quero que nosso casamento seja na ONG. Quero que as mulheres que estamos ajudando vejam que é possível recomeçar, que é possível encontrar amor e felicidade depois do trauma. Marco sorri. Perfeito. E quero que seja simples com as pessoas que realmente importam. As meninas podem ser nossas daminhas? Claro. E Ana já disse que quer fazer um discurso. Helena ri. Sobre o quê? Sobre como famílias são feitas de amor, não de sangue. Aparentemente é o tema favorito dela agora. 3 meses depois, em uma tarde, ensolarada de outono, Helena e Marco se casam no jardim da ONG que ela criou. É uma cerimônia pequena e íntima, com Ana e Chiara como daminhas, Dona Rosa como madrinha honorária e 12 mulheres que a ONG ajudou como convidadas especiais. Quando o juiz de paz pergunta se Helena aceita Marco como esposo, ela olha para o homem que a acolheu quando ela mais precisava e diz com voz firme e clara: aceito. Aceito você, aceito Ana, aceito essa família que construímos juntos no amor e na confiança mútua. Quando Marco faz os mesmos votos para ela e Chiara, não há olhos secos na pequena multidão. Ana faz seu discurso prometido, falando sobre como o papai ensinou a ela que ajudar pessoas é o que nos faz humanos, e como Helena ensinou que coragem não é não ter medo, mas fazer o que é certo mesmo com medo. E agora, Ana conclui com a seriedade de seus 10 anos, somos uma família completa. Papai tem alguém para conversar sobre coisas de adulto, eu tenho uma irmã para dividir segredos, Chiara tem um pai que faz panquecas em formato de animais, e todos nós temos amor suficiente para durar para sempre. A festa improvisada se estende até o final da tarde, com música, dança e muitas histórias compartilhadas. Helena observa sua nova família misturada com sua família escolhida, as mulheres da ONG, os vizinhos, a doutora Fiona, que se tornou amiga pessoal, e sente uma gratidão profunda por cada escolha que a trouxe até aqui. Quando a noite cai, Marco, Helena, Ana e Chiara voltam para casa juntos. As meninas adormecem no banco de trás da caminhonete, exaustas mas felizes enquanto Helena observa o anel brilhar na luz dos postes da rua. Marco, ela diz baixinho, obrigada. Por quê? Por ter aberto a porta naquela noite. Por ter escolhido ajudar uma estranha desesperada. Marco pega sua mão e a aperta suavemente. Você não era estranha. Era a família que ainda não tínhamos conhecido. Helena sorri, olhando para as filhas dormindo pacificamente no banco de trás. Rose escolheu bem quando escolheu você. Ela escolheu bem quando nos trouxe uma para o outro também. Quando chegam em casa, carregam as meninas adormecidas para seus quartos, agora divididos entre as 2 casas que se tornaram um lar ampliado. Helena toca o desenho emoldurado na parede do corredor, o mesmo que Ana fez na primeira noite, agora atualizado para mostrar 4 figuras de mãos dadas sob um arco-íris.
com uma quinta figura alada sorrindo do céu. Boa noite, Rose, ela sussurra. Obrigada por me mandar para casa. Fim da história. Caros ouvintes, esperamos que a história de Helena, Marco, Ana e Chiara tenha tocado seus corações profundamente. Essa jornada de superação, amor e família nos lembra que mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há esperança e pessoas dispostas a estender a mão para nos ajudar. Se esta narrativa emocionou vocês, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar um like neste vídeo. Temos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes, esperando por vocês. Encontrem-na clicando no link aqui ao lado. Todos os dias trazemos relatos únicos que exploram a complexidade e a beleza da vida humana. Queremos saber o que acharam desta história nos comentários. Que momento mais os emocionou? Já passaram por situações similares? Compartilhem conosco suas experiências. Até a próxima história. E lembrem-se, famílias são realmente feitas de amor, não de sangue.